Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz uma informação hoje a respeito das repercussões dentro da Igreja Católica do projeto anti-aborto por estupro. A CNBB, sim, apoiou a ideia, mas a CNBB não representa 100%, não representa a integridade da Igreja Católica e dos católicos. A Mônica tem informações a respeito desse assunto. Bom dia para você. Ô, Mônica, eu acho que desde Ronaldo Fenômeno e Rivaldo em 2002, lá na Coreia do Sul, que o Brasil não se via tão unido, né, em torno de uma ideia. Não, mas eu sou a favor. Sim, também tinha gente que era contra o Fenômeno. Diga lá, Mônica, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, uma voz importante, Megali, que eu sei, por minhas apurações, que não fala sozinho, mas que fala aqui agora publicamente, se ergue contra esse projeto, uma voz importante que contraria a CNBB, um bispo importante, o bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Eu conversei com ele e ele disse para mim que esse projeto de lei que equipara o aborto, né, acima de 22 semanas ao crime de homicídio, inclusive para mulheres vítimas de estupro, é uma distorção da realidade. Ele diz que, primeiro de tudo, a gente tem que falar no Brasil de educação sexual antes de prender mulheres que interrompem a gravidez. Palavras dele aqui, ele falou que simplesmente punir a mulher sem discutir com profundidade uma situação tão complexa é uma leviandade, é uma precipitação legislativa, é querer resolver pela lei um problema muito mais amplo e mais vasto, né? Ele diz que também o tempo em que esse projeto está sendo discutido é totalmente inadequado. Ele diz aqui que é uma questão complexa como o aborto, não pode ser debatida às vésperas de uma eleição, né, municipal. Qual é a motivação desses políticos que defendem essa proposta? Ele está questionando. Tudo isso é bem diferente do que a CNBB, né, Megali, disse em nota. Eu até perguntei para o Dom Angélico, e a CNBB? Ele falou, eu não sou juiz da CNBB, mas a minha posição é essa que eu estou falando para você. Ele tem 91 anos, Megali, Dom Angélico. Ele foi nomeado bispo da Diocese de Blumenau em 2000 pelo Papa ultraconservador João Paulo II. Então, não é que Dom Angélico era um revolucionário dentro da igreja, né? Ele foi, repito, nomeado pelo ultraconservador João Paulo II, o primeiro bispo da Diocese de Blumenau, né? Antes disso, ele foi bispo auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes em São Paulo. Ele se envolveu na pastoral carcerária e ele se aproximou do Lula, ele é amigo do Lula. Estou aqui só dando um perfil dele, tá, Megali? Foi ele que fez o casamento do Lula com a Janja, e ele tem essas posições, né? O que ele diz? Ele diz que o aborto é um crime na visão dele, ele é um bispo católico, ele é contra o aborto, contra a legalização do aborto. Ele fala, olha, o aborto é um crime, isso está certo, mas aí ele fala, mas espera um pouco, a mulher é frequentemente a maior vítima dessa situação, porque a sociedade é muito machista, e uma pessoa jamais poderia ser punida porque ela é vítima. Então ele diz que chegou a hora da igreja, da sociedade, da escola, do Congresso, dos governos focarem numa problemática de maneira global, não somente criarmos leis para ficar aumentando punição. Então essas são as palavras de um importante religioso, o Megali, um bispo importante da Igreja Católica, muito simbólico do Angélico. Ouvi de um outro padre ontem que ele é o último dos moicanos, vamos dizer assim, o último dos grandes bispos, né, dos bispos que lutaram contra a ditadura no Brasil, dos bispos que fizeram um trabalho grande ligado a questões da pobreza, e ele então tomando essa posição a favor da educação sexual nas escolas. Ele diz mais, Megali, ele disse com 98, ele falou, olha, veja o caso dele. Eu nunca recebi uma formação sexual, nem quando eu era menino, nem quando eu era adolescente, e nem na velhice, que ele acha que é necessário que também na velhice as pessoas tenham boa orientação científica sobre os seus corpos, sobre a natureza, né? E que com essa educação e essa orientação muitas coisas poderiam ser evitadas. Então é isso, Megali, uma voz importante se erguendo aí da Igreja Católica contra esse projeto que recebeu o apoio da CNBB. Tem alternativa, né? O pobre, a pessoa desassistida, a criança, porque não pode ter acesso à educação sexual na escola, pelo amor de Deus. Deus nos proteja.
da educação sexual. Deus nos proteja de informação sobre um negócio que é necessário para que os bebês sejam fabricados, para que a humanidade exista, né? O sexo faz parte da vida, mas os caras não, deixa que a vida ensina. E às vezes a vida ensina desse jeito, né? Com uma violência dentro de casa, fora de casa, né? Com um tio, com um pai, com um avô. Olha que ensinamento bonito. Como é que pode e aí estar quando tudo... isso acontece, a pessoa não tem nem alternativa de seguir a vida, né? E tentar superar o trauma. Não. Carregue no ventre o fruto dessa violência. E aí depois a criança cresce, entregue ela à doação como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas supondo que a mulher consiga fazer tal coisa, essa criança vai crescer em que país, em que situação? Vai virar mais uma criança de rua? Para roubar, para furtar, para tentar se virar? Um pivete? Para depois essas mesmas pessoas que lhe negaram a sua mãe a possibilidade de se educar sexualmente, pedirem a sua prisão e a sua morte. Porque bandido bom é bandido morto. Olha o ciclo se fechando aí. Diga lá, Mônica. Você sabe que a Folha de São Paulo, eu recomendo hoje uma reportagem que fala aqui de uma menina estuprada pelo marido da avó dela, tá? Essa menina mora em São Paulo, tem 14 anos, teve que viajar até a Bahia para interromper a gestação, porque aqui em São Paulo, o hospital que ela procurou, o Hospital da Mulher, só fazia essa interrupção até a 20ª semana. E a mãe explicou, olha a coisa, que é aquela coisa, a 22ª semana, óbvio, né, que é muito mais complicado, mas a mãe disse que demorou para perceber, que a menina não falou nada para ela, que a menina não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então ela fala assim, ó, minha filha nunca se queixou de nada, de repente ela mudou de comportamento, sempre foi uma menina amorosa, brincava de boneca com a irmã menor, nunca foi a baladas, não bebe, não fuma, não sai sozinha, de repente ficou grosseira, começou a gritar, parecia uma outra pessoa, a mãe tentava conversar, e não conseguia chegar até ela, né? Não conseguia. Isso tudo por quê? Porque ela estava sendo estuprada pelo marido da avó dela. A mãe deixava ela no lugar mais seguro que pode ter, que é a casa da sua avó, e o marido da avó estuprava essa menina de 14 anos. E a menina, de repente, chegou para ela colocou aqui, a mãe fala, ó, depois de muita insistência, ela se abriu e contou que meses antes tinha sido abusada pelo marido da minha mãe. Criançona, ela não entendia a gravidez. Ela chegou para mim e disse, mãe, tem alguma coisa mexendo na minha barriga, né? Então, ela disse que como a menina usava roupas largas, ela não conseguiu perceber as modificações no corpo da menina a tempo de pegar isso antes da 22ª semana. Então, é isso que é a vida real, né? Isso é a vida, é o que acontece na vida, não é o que acontece na letra de projetos. Então, é isso. Só para fazer também esse acréscimo aqui, né, desse outro ponto em que as pessoas se apegam muito, mas por que esperar 22 semanas? Não vai esperar. Muitas vezes a criança nem percebe, na maioria das vezes, aliás, né?